Caco Barcelos. Foi um trabalho muito bem elaborado. Rota 66 é um livro-reportagem. O contexto, acho, hoje da atualidade. Bem consistente. Bem interessante. A reportagem investigativa deve ser. Olá! O programa de hoje trata sobre livro-reportagem e métodos investigativos. Para contextualizar esse tema, escolhemos o jornalista Caco Barcelos e seu livro Rota 66. Mas o que é o livro-reportagem? O livro-reportagem é a ampliação da notícia, no sentido do aprofundamento da questão em foco, de suas implicações e de seus desdobramentos possíveis. E é isso que consta no livro Rota 66. Nesse exemplo de livro-reportagem, Caco Barcelos mostra toda a crueldade e discriminação da polícia com os moradores das favelas. Caco Barcelos, ao longo de sua carreira, especializou-se em jornalismo investigativo, em documentários e reportagens sobre a violência e a injustiça social. Visando exemplificar o jornalismo investigativo, seus métodos e ações, foi realizado um mapeamento das ferramentas utilizadas pelo jornalista Caco Barcelos, que investigou a ronda ostensiva Tobias de Aguiar, conhecida como Rota, uma tropa de força tática da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cuja pesquisa deu origem ao livro Rota 66, a história da polícia que mata. Violência, corrupção são características frequentes nas polícias militares do Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados. Esse problema de segurança pública, embora esteja em evidência com a repercussão do filme Tropa de Elite, não é um assunto recente. Ele vem de décadas atrás e é a grande denúncia que Caco Barcelos faz no livro Rota 66, a história da polícia que mata. O próprio Caco Barcelos compara as ações do BOPE, do Rio de Janeiro, com as da ronda ostensiva Tobias Aguiar, de São Paulo, conhecida como Rota. Mas ele faz questão de enfatizar o despreparo desses policiais militares que agem de forma desumana. Com os dados obtidos na investigação, ele afirma que esses policiais militares são mal treinados. Ou melhor dizendo, eles são treinados para fazer mal, sendo inclusive orientados a matar. Os policiais da Rota matavam sem critérios, simplesmente por achar que uma pessoa era suspeita, eles iam lá e matavam. Então, muitas vezes eles acabavam matando inocentes, e a maioria eram pessoas negras ou pobres. O objetivo do Caco no livro era identificar as vítimas, as circunstâncias que elas foram mortas e os seus respectivos assassinos. E ele consegue fazer isso de uma forma sensacional. É impressionante como ele consegue descrever todos os detalhes da cena, do crime, incluindo as falas da vítima e todas as ações dela durante o dia que ela foi morta, né, no dia do seu assassinato. A gente fica muito curioso para saber quais os métodos de investigação que ele utiliza para conseguir fazer uma descrição, uma reconstituição tão precisa. O Caco teve todo um trabalho investigativo bem consistente, para só depois de toda uma investigação baseada em dados técnicos, para ele acusar realmente as pessoas. É legal essa preocupação que ele tem em não denunciar sem provas concretas. O Caco Barcelos, ao longo do livro Rota 66, realiza todos os processos para a construção de uma reportagem investigativa. A ideia que ele teve de construir um banco de dados permitiu com que ele construísse um perfil de todas as vítimas da PM do estado de São Paulo. Outra coisa que ele fez foi a observação do estado dos corpos que chegavam no IML. Isso permitia com que ele visse se a pessoa foi vítima de fuzilamento, de execução ou simplesmente foi uma morte mais natural e menos criminosa. Conversas com os parentes das vítimas no pátio do IML também permitia traçar um perfil dessas vítimas e saber se elas tinham uma propensão ao crime ou se isso simplesmente era uma invenção da polícia na hora de narrar o crime. Foi atrás de fontes, como por exemplo o jornal Notícias Populares, onde ele buscou vários dados a respeito das ações da Rota. Eu acredito que seja um bom exemplo do que a reportagem investigativa deve seguir. Uma outra forma de pesquisa que foi importante na época foi a análise de edições do jornal Notícias Populares, porque o Notícias Populares era um jornal sensacionalista que mostrava praticamente um boletim de ocorrência ou divulgava notas que a própria polícia divulgava.
Ou seja, a visão do crime a partir desse jornal era a visão da Polícia Militar. Além de todas essas ferramentas que ele utilizou, dentre tantas outras, ele também tentava procurar por vítimas que tivessem sobrevivido, o que era muito raro, porque a Polícia Militar tinha formas de execução que ainda vinham da época de guerrilha, de combate às guerrilhas na ditadura militar. Era muito difícil que restassem sobreviventes, só que aos poucos, conversando com parentes de outras vítimas, às vezes ele conseguia chegar nesses sobreviventes e ter uma visão realmente de como poderia ter sido aquele ataque da rota e juntar isso, comparar com o boletim de ocorrência, com as notas divulgadas pela polícia, com a visão do próprio sobrevivente. Ele também buscava informações nos cartórios e na Auditoria Militar e Civil do Estado de São Paulo. Assim ele poderia ver se a vítima tinha realmente antecedentes criminais, o que era a justificativa da polícia para ter matado aquela pessoa. Aquela situação de ser glamorizada, a polícia que mata, eu acho que a visão que ele tem a partir do livro é interessante por mostrar que isso não passa de um crime, né? E aquela coisa de estar sendo escondido, um fato que é escondido e que a partir do livro ele tem que, sei lá, transgredir algumas coisas, tem que passar por cima de muitas barreiras que são impostas para apresentar um negócio que pouca gente sabe e que eu acho que todo mundo deveria saber como funciona para poder contestar e buscar uma justiça, digamos, mais justa. Bom, então ao longo do livro Rota 66, o jornalista Caco Barcelos investiga inúmeras fontes, compara, põe no banco de dados, analisa para saber exatamente qual foi a ação da rota e determinar a sua verdadeira história, e não a história que ela conta para a sociedade, tentando convencer a sociedade de que ela estava fazendo um bem. Para